Bom, meu nome é Bruno Butti, eu sou aluno do curso de Matemática Aplicada e Computacional do IME, na USP, e eu fiz minha habilitação no curso em Saúde Pública. Então eu cursei algumas matérias ali na Faculdade de Saúde Pública. Uma das, acho que a penúltima matéria que eu fiz, que foi Ciclo de Vida 1, a minha professora foi a Simone, uma das professoras dessa matéria, e ela me convidou para fazer o TCC com ela. E eu fui para participar no projeto do DPGP. Inicialmente eu não sabia muito onde que eu ia atuar, mas comecei a conhecer mais o projeto, estava tendo ideia de modelos preditivos, não sabia exatamente no que, tinha essa questão de imputação dos dados faltantes, que a Simone estava precisando de ajuda com isso também, e aí eu fui estudando isso, me interessei, e acabei fazendo o meu TCC em relação a isso. Bom, então eu vou falar o que a gente fez nesse trabalho. Foram feitos aqui 5 pontos. O primeiro foi uma análise da distribuição da idade gestacional em dias para diversos subgrupos, tentando identificar alguns padrões específicos nesses subgrupos que a gente pudesse usar depois para fazer uma análise do resultado final da imputação. O segundo passo foi identificar as idades gestacionais implausíveis que a gente calculou a partir da data da última menstruação, da DUM. E o terceiro passo foi fazer a imputação desses dados que estavam faltantes da idade gestacional em dias, que são calculados a partir da DUM, e também fazer a imputação dos dados implausíveis de G que a gente identificou no segundo passo. Por último, a gente fez uma análise dos dados que foram imputados, comparando a distribuição deles com os dados reais. E o resultado final vai ser disponibilizar essas bases de múltipla imputação e múltipla edição dos dados para serem utilizadas em pesquisas futuras, né? Aqui a gente tem, explicando um pouco, os dados que foram utilizados, foram dados provenientes da Declaração de Nascido Vivo, fornecidas pelo SINASC, aqui do município de São Paulo, dos anos de 2015, 2016, 2017, 18 e 19. Esses dados de idade gestacional em dias, a gente consegue calcular eles a partir da DUM, porque em 2011 ela começou a ser capturada na Declaração de Nascido Vivo, mas ela ainda está com um preenchimento não muito bom, por isso que a gente fez essa parte de imputação. Aqui explicando um pouco como a gente fez a seleção dos dados que a gente utilizou, tanto na parte de análise da distribuição de G, como na parte de edição e imputação. A gente selecionou esses anos, que representavam 939 mil dados. A gente retirou as semanas de gestação antes de 20 semanas, ou os dados com mais de 45 semanas de gestação. Aqui é importante lembrar que a gente fez esse cálculo para quem tinha a data da última menstruação registrada. A gente usou a DUM para calcular a semana de gestação, e para quem não tinha, a gente utilizou o dado de semana de gestação registrado mesmo na declaração de nascido vivo. Não foram retirados muitos dados, foram 0,12% do total, né, 1.100 dados quase, e foram selecionados só as gravidezes únicas e sem anomalias, né, que foi uma remoção mais significativa. Nesse ponto aqui, a gente também retirou os dados, qualquer registro que tinha dado faltante nessas colunas, né, e representou 1%, e o final ficou com 881 mil dados, 882 mil quase, que era quase 94% da base inicial. Agora, esses pontos aqui possivelmente ficariam melhores em uma próxima imputação se não fossem feitos. Esse ponto de retirar as gravidezes de gêmeos e com anomalias, por exemplo, ela impede que na base final, nas bases finais de imputação, esse tipo de relação seja analisada. Se alguém tiver interesse em fazer pesquisa sobre gestações com anomalia ou de gravidezes não únicas com essas bases imputadas, ele não vai conseguir do jeito que elas foram construídas agora. Então, se a gente não faz esses filtros, quanto menos filtro tiver nos dados, mais utilizável vai ser o resultado final, mais geral ele vai ser, para mais pesquisas ele vai servir. Esse ponto de retirar os dados, os registros que tinham qualquer um desses dados faltantes, foi por questões computacionais, para a gente não precisar utilizar um método de imputação, que é chamado de MICE, né, que ele consegue lidar com a imputação de colunas simultâneas com dados faltantes.
Tá? Como a gente utilizou todas essas colunas aqui, elas entraram no modelo de imputação. E aí, por esse motivo, foi retirado os registros nos quais elas tinham algum dado faltante. Aí a gente pôde utilizar uma técnica de imputação para uma única coluna e não precisou utilizar o MICE, que a demanda uma capacidade computacional maior. Bom, aqui por que a edição, ou seja, identificação dos dados implausíveis, ela é importante. O método, quando a gente estima a idade gestacional a partir da DUM, ela está exposta a alguns erros, além desses provenientes de coleta, transcrição e registro dos dados, que afeta qualquer tipo de estimação, ela fica exposta também a erros que são decorrentes de variação no ciclo menstrual, de sangramento no início da gestação, quando a mulher confunde que esse sangramento é uma menstruação, por exemplo, e alguns viés de memória. Às vezes a mãe ela pode não lembrar ou meio que falar por cima, foi no dia 10, foi no dia 15 ou algo assim. E como que a gente pode identificar esses erros ou esses vieses no cálculo da idade gestacional a partir da DUM nos dados? Isso é exibido na distribuição bimodal do peso, entre as gestações de 28 e 33 semanas principalmente. Bimodal significa que ela tem 2 picos, né? Então, quando a gente espera que a distribuição do peso por idade gestacional, ela tem uma distribuição normal, ou seja um sino só. Quando a gente observa essa distribuição bimodal, a ideia é que essa segunda distribuição aqui mais para frente, ela representa erros, ou ela representa gestações que eram para estar marcadas como de maior duração. Outra evidência desse erro são valores maiores dos percentis 90 nessas semanas, que a gente observa isso quando a gente vê aquelas curvas de crescimento fetal, ou que não são realmente fetais, né, são calculados com os dados dos nascidos vivos. E também, quando a gente olha no pós-termo, a gente observa uma queda em todos os percentis, inclusive na mediana, nos bebês que são nascidos no pós-termo. Isso pode não ser muito condizente biologicamente, e pode indicar assim, um erro de gestações de termo que estão sendo jogadas no pós-termo. E uma última evidência é que a gente pode observar na preferência por dígitos no registro da DUM. Então esse aqui é uma análise dos nossos dados mesmo, e a gente observa que essa preferência de dígitos, ela existe, né? Essas barras em azul são registrados aqui com 0 dias, 5 dias, 10, 15, 20, 25 e 28 dias, e todos eles estão acima. O esperado é que essas barrinhas estivessem todas iguais, né, representando nenhuma preferência por dígitos, aí, uma distribuição igual entre eles. E a gente não vê isso. Isso pode estar associado com o viés de memória da mãe, ou como o modo como essa informação é coletada, e indica alguma incerteza relacionada a esse dado também. Aqui a gente tem alguns exemplos da distribuição bimodal que foram observadas na literatura, né? Então a gente vê que desde pesquisas aqui em 95, 2001, 2004, 2007, todas elas já identificaram isso, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, tem essa moda e essa aqui, ou seja, como se fossem duas normais juntas, né? Aqui nessa de 30 semanas do Tentoni, a mesma coisa, tá vendo? Tem uma distribuição e outra, como se fossem duas normais juntas, e a ideia é que essa segunda normal, ela é mais condizente, esses pesos aqui são mais condizentes com gestações posteriores do que de 30 semanas de fato. E aqui outras exibições disso, né? Esse aqui é o resultado dos nossos dados. Então, quando a gente olha exame físico ou outro método, que são essas duas primeiras colunas, os dados parecem ter uma distribuição normal, a gente não vê esse erro. Quando a gente olha pela DUM, que é essa terceira coluna, a gente vê aqui, ó, quando você está entre 20 e 23 semanas, os dados são bem concentrados ali na esquerda, não dá para observar muito isso. Quando a gente passa aqui para 31 e 32 semanas, já dá para ver que ele começa a ficar com uma distribuição bem diferente dos outros métodos, tá vendo? Do outro método de exame físico. Aqui é como se ele estivesse já apresentando essa segunda distribuição normal, que seria referente aos erros que são dados de gestações posteriores. Em 32 semanas também, e aí conforme vai crescendo, 34, 35 semanas, a gente vai perdendo a capacidade de identificar esse erro,
porque essas duas distribuições normais, elas vão se fundindo, e aí a gente perde a referência do que é o erro e do que é o dado real. Começa a ter muito dado, a variabilidade do peso aumenta muito para essas gestações, principalmente a termo, e aí a gente não consegue mais utilizar esse método para identificar o que seriam os dados implausíveis e o que seriam os dados plausíveis de idade gestacional. Por que é importante a gente fazer esse tipo de edição? Tem duas coisas que são calculadas com o peso por idade gestacional, que são essas curvas de crescimento, com base em estatísticas vitais. Tem as curvas de crescimento, que são curvas de crescimento fetal criadas com base em ultrassom, e elas não apresentam algumas dessas características que a curva de crescimento construída com estatísticas vitais de nascidos vivos apresentam. E esses aqui eles já fizeram uma correção, né? Isso aqui é da literatura, e eles já fizeram uma correção aqui nesses percentis mais baixos. Os percentis do peso para a idade gestacional, ele é utilizado para definir, por exemplo, o que é chamado de pequeno para a idade gestacional, e também para definir o que é grande para a idade gestacional. Normalmente, um bebê que nasce em uma determinada semana e ele está abaixo do quinto percentil de peso esperado para aquela semana, ele é considerado como pequeno para aquela idade, pequeno para a idade gestacional. E se ele está acima do percentil 95, ele é considerado grande em geral, né? Isso não tem uma definição muito precisa. Por exemplo, esse aqui foi uma das primeiras curvas criadas disso, foi a primeira definição desses percentis, ele definiu como 90 e o percentil 10 aqui, né, para definir o que era pequeno e o que era grande para a idade gestacional. Se a gente não faz a correção, se a gente não identifica quem são os dados implausíveis, esses percentis são muito afetados, né, principalmente o percentil de baixo, assim, ó. A mediana vai passar lá para frente, o percentil também vai subir muito. E, bom, o outro ponto, por que é importante a gente fazer a imputação dos dados? Sim, os dados faltantes, é comum acontecer nas bases de dados, e eles podem ocorrer tanto por motivos intencionais como não intencionais. E quando você tem uma coluna que tem alguns dados que estão faltantes, como é que você faz para calcular, por exemplo, a média dessa coluna? Ou como que você faz para calcular um modelo de regressão onde as variáveis, tanto dependentes como independentes, ou só em umas, ou só em outras, ou em ambas, têm dados faltantes? Algum método precisa ser utilizado para tratar esses dados. Você não pode continuar as análises com os dados faltantes. Então, alguns dos métodos que são utilizados para lidar com os dados faltantes, que são os mais comuns, é remoção dos registros que tem algum dado faltante, imputação da média, que é calcular a média da coluna e colocar ali onde está faltando dado, a imputação por modelo de regressão, que a princípio já começa a melhorar um pouco, porque você leva em consideração outras variáveis para descobrir a relação que ela tem com esses dados e conseguir fazer uma imputação melhor. E a imputação por modelo de regressão estocástico, que é basicamente uma imputação por modelo de regressão, mas que você adiciona um erro aleatório ali no dado. Então, assim, esses gráficos aqui de baixo, eles mostram isso. Esse primeiro aqui é a imputação pela média, esse segundo é a imputação por um modelo de regressão, e esse terceiro é a imputação por modelo de regressão mais um erro. Então a gente vê que esse primeiro aqui, ele não está legal. Esses dados vermelhos são os dados imputados e os dados azuis são os dados reais. Ele ficou muito reto e a distribuição do dado imputado não está nem um pouco parecida com a distribuição do dado real. Isso aqui vai afetar cálculo de média, cálculo dos coeficientes de uma regressão qualquer que se faça, e o cálculo da variância principalmente. Esse, pelo modelo de regressão, apresenta a mesma coisa. Apesar dele já seguir melhor uma tendência dos dados, ele ainda assim, a variância deles não se compara com a variância dos dados reais, que são os azuis. Ele está bem diferente da distribuição real do dado. Nessa terceira quadro, já vê que deu uma melhorada. Os pontinhos vermelhos aqui estão mais parecidos com os pontinhos azuis, conseguem seguir melhor tanto a tendência quanto a distribuição. Você pode ver que a variância dos dados vai aumentando conforme eles vão indo para cima, né? Você tem esse formato de cone. E quando você faz esse tipo de imputação com o modelo de regressão e adiciona algum erro, ele já fica um pouco melhor a distribuição dos dados imputados em relação aos dados reais. Qual que são alguns problemas de fazer a remoção dos registros que tem algum dado faltante?
Vamos imaginar que a gente vai fazer assim, 2 modelos de regressão linear. Então tem esse modelo A, que só tem uma variável independente aqui, e esse modelo B que tem 2. Tá? Então esse modelo A está predizendo o y com base no x1, e no modelo B o y com base no x1 e no x2. Para a gente fazer esse modelo A, a gente tem que remover todos os registros que tem algum dado faltante no y ou no x1. E para fazer esse modelo B, precisa remover qualquer registro que tem dado faltante no y, no x1 ou no x2. Beleza, você faz isso, e aí a gente pode levantar algumas questões que estão relacionadas com os problemas metodológicos que vão ser decorrentes dessas escolhas. O primeiro, esses coeficientes do modelo A e do modelo B, eles são comparáveis entre si? Por exemplo, a diferença que você observa no modelo A e no modelo B, entre os coeficientes, ela é devida à mudança no modelo, porque esse modelo aqui inclui uma variável a mais, ou ela é decorrente da mudança da amostra que você está utilizando para analisar esse modelo. E esse ponto é muito importante, os coeficientes eles são generalizáveis para a população. Então, imagina que você vai fazer uma regressão aqui e essa variável x1 é raça-cor, por exemplo. Você retira todos os dados que estão faltantes. Só que ele não falta de maneira igual. Ele falta 80% das mulheres negras não tem esse dado e 20% das brancas não tem. Na hora que você retira esse dado, você vai estar descaracterizando muito a amostra. Você vai tirar 80% das mulheres negras e 20% das brancas só, e esse resultado final que você vai achar, ele consegue ser generalizável para a população? Dificilmente, ele já não é mais representativo da população. E um quarto ponto aqui é que se você faz essa remoção, você está perdendo o dado. Em alguns casos isso pode não ser tão relevante, mas se você já não tem muitos dados, ou se esse dado falta em uma proporção muito grande, no nosso caso, por exemplo, tem em torno de 71% dos dados de idade gestacional, de DUM faltando. Né? Então, 71% dos dados de idade gestacional a gente não consegue calcular em dia. Tudo bem que tem muito dado, então nesse caso, retirar os dados faltantes ia ter o problema de viés aqui, e de viés de seleção, e de não ser mais generalizável para a população. Mas esse problema específico de poucos casos não aconteceria, mas em outros casos isso acontece e pode ser um problema que vai limitar a escolha, não vai deixar você escolher esse tipo de método para lidar com os dados faltantes. Então, quais são alguns problemas relacionados a essa falta dos dados? Alguns pacotes estatísticos ou programas estatísticos, eles fazem escolhas pelo usuário. Então, quando você pega no SAS, SPSS ou Stata, essa remoção dos dados faltantes é padrão e ele não avisa. Então, assim, se o pesquisador não está atento e não sabe desse problema, não vai ficar sabendo, vai passar despercebido isso. Como ele não sabe, como ele não está ciente dessa falta, muitas vezes isso não é nem relatado na pesquisa, na parte de metodologia. Então ele não explicita, ele não diz que tinha dados faltantes, não fala quanto estava faltando e não fala qual foi o método utilizado para tratar esse dado. Isso às vezes pode ser percebido na pesquisa, mesmo se não está relatado na metodologia, quando você analisa alguns resultados, algumas tabelas, e elas têm amostras diferentes, né? O tamanho da amostra é diferente, e muito provavelmente a composição dessas amostras também é. Dentro de uma mesma pesquisa isso, né? Então, isso pode complicar a comparação dos resultados dessa pesquisa. O outro ponto é que quando o pesquisador sabe e ele utiliza algum método de imputação, ele pode utilizar um método de imputação específico e outro pesquisador que faz uma pesquisa similar utiliza um método de imputação diferente. Na hora que você quer comparar o resultado dessas duas pesquisas, vai dar problema também, não vai ser tão fácil e eles podem ficar incomparáveis dependendo dos métodos que foram utilizados. E o último ponto é que os pesquisadores têm mudado, mas muitas vezes utilizam métodos de imputações muito simples e que não são bons para fazer a imputação, eles descaracterizam demais os dados. Então, o método de imputação pela média ou remoção de casos faltantes, na maior parte dos casos, se o dado não falta de maneira aleatória, ele vai descaracterizar média, variância e coeficiente de regressão. E isso aí muda completamente os intervalos de confiança e vai ter um impacto para fazer os testes de hipóteses. Em alguns casos, isso pode inviabilizar os resultados que a pesquisa vai achar.
Então, quais são os benefícios da gente ter uma base imputada de referência para os pesquisadores? O primeiro ponto é que ela torna os resultados de uma mesma pesquisa mais comparáveis entre si, né? Eles vão utilizar todas a mesma base. Os resultados de pesquisas diferentes que utilizaram essa base são mais comparáveis também, porque utilizaram a mesma metodologia de imputação dos dados. Os resultados amostrais que o pesquisador acha na pesquisa, ele é mais generalizável para a população, não teve esse viés de seleção que tem quando você remove os dados. E os métodos de imputação utilizados podem ser um pouco mais robustos e na maior parte dos casos, eles vão ter resultados melhores e enviesar menos médias, variâncias e coeficientes de regressão. E além disso, eles conseguem também manter características e relações específicas do dado imputado dentro de alguns subgrupos que a gente observou, a gente conseguiu observar isso em alguns subgrupos dos nossos dados mesmo. E agora, por que a múltipla imputação? Esse primeiro ponto, ele serve para qualquer tipo de imputação. A múltipla imputação é um tipo mais específico, onde a gente gera várias imputações. Por que ela é benéfica? Porque ela consegue inserir a variabilidade do método de imputação nas análises subsequentes, nas análises que vão utilizar essas bases imputadas. Com isso, os intervalos de confiança e os testes de hipótese também vão ficar mais adequados ao dado e vai levar em consideração a variância do método de imputação e, com isso, eles se tornam mais confiáveis também. Agora, uma breve explicação do que é a múltipla imputação e do modelo de imputação que a gente utilizou, que foi uma variante do Predictive Mean Matching, onde a gente utilizou, ao invés de um modelo de regressão linear, um modelo de árvore de decisão. Então, primeiro focando nesse primeiro gráfico aqui, isso representa o que é o processo de múltipla imputação. Então, a gente tem aqui no começo uma base incompleta. Dessa base a gente vai gerar imputação. A gente gera quantas? Nesse caso, 3. Então, a gente gerou uma base imputada, uma base com os dados faltantes preenchidos, utilizando qualquer método de imputação, outra base e uma terceira base preenchida também. Aí, para cada uma dessas bases, a gente vai calcular o parâmetro de interesse. Se for um modelo de regressão, pode ser, mas só para exemplificar, vamos supor que a gente vai calcular a média de peso. Então, a gente vai calcular para essa base uma média de peso, para essa base uma segunda média de peso, para essa base uma terceira média de peso. E aí aqui a gente vai ter 3 médias de peso diferentes. Agora a gente precisa juntar essas 3 médias em um resultado final. Como que a gente faz isso? Utilizando essas fórmulas que estão aqui do lado, que são as regras de Rubin, que foi o cara que meio que pensou nisso tudo, no tempo, sei lá, década de 1920, 1930. Aqui, como que ele vai juntar? A média final vai ser a média das médias, basicamente. Então vai pegar todos os pesos e calcular a média dos pesos. A variância final é que é um pouco mais complicado. Vai ser esse Uzinho aqui, que é a média das variâncias, e esse B aqui, que é a variância das variâncias, basicamente. A gente vai juntar eles nesse T. Isso aqui é a variância final. Então, é o U, que é a média das variâncias, e o B, que é a variância da variância. E aí a gente junta tudo isso para conseguir inserir, além da variância dentro do dado, dentro da base de dados, a gente consegue também levar em consideração a variância entre as bases de dados. Esse aqui é o modelo do Predictive Mean Matching, como ele funciona, e aqui na direita, como funciona uma árvore de decisão. O Predictive Mean Matching, o que ele faz? Basicamente, ele ajusta uma regressão linear aos dados, ele pega todos os dados que estão preenchidos, ajusta uma regressão linear, e baseado nesse modelo, ele prediz qual vai ser o valor de um dado faltante. Tá? Só que ele não usa esse valor predito. Então aqui, nesse gráfico, essa parte mais grossa aqui da linha vermelha, imagina que foi aqui que ele predisse assim, ó, o valor do dado faltante vai estar aqui. Só que ele não usa esse valor. O que ele faz? Ele pega os 5 vizinhos mais próximos desse valor que ele calculou. Ele vai pegar esses 5 vizinhos e vai selecionar aleatoriamente um desses 5 vizinhos como doadores. Ele vai pegar 5 doadores, selecionar aleatoriamente um desses doadores e utilizar esse valor como valor do dado que vai ser imputado.
O modelo que a gente utilizou para fazer a imputação é similar com isso, mas ao invés de utilizar a regressão linear, a gente utilizou as árvores de decisão. É o mesmo princípio, ela é ajustada nos dados preenchidos. Como a gente fez uma etapa de edição também, teve uma etapa a mais. Então, essa árvore de decisão, ela foi ajustada nos dados que são plausíveis, ou seja, que passaram da edição, a gente considerou eles como plausíveis e que estavam preenchidos. Ela é ajustada neles, e aí depois os dados que são implausíveis e os dados que são faltantes são inseridos nessa árvore, vão passando aqui nos ramos e caem em alguma dessas folhas aqui. Então vamos supor que a gente pegou um dado faltante que caiu nesse conjunto aqui. Esse conjunto tem 16 doadores. O processo aí é pegar esses 16, selecionar aleatoriamente um desses 16 valores que tem o dado preenchido e utilizar esse valor como novo valor do dado imputado. Tá? E no processo de múltipla imputação a gente faz isso várias vezes. Então, isso foi feito 20 vezes no processo. Inclusive, essa árvore de decisão aqui, como a árvore de decisão é um modelo que ela tem uma chamada variabilidade muito grande, uma variância grande, ela se ajusta muito fortemente aos dados. Antes de montar essa árvore de decisão, a base ela passa por um processo que é chamado de bootstrapping, que a gente basicamente seleciona uma amostra com repetição dos dados e treina essa árvore. A gente faz isso aí 20 vezes para adicionar alguma variabilidade ao método e ter, no final, essa análise com as 20 bases, fazer com que ela produza variâncias mais confiáveis, né, que insiram ali a variância do método de imputação. Bom, como que a gente fez a parte de edição dos dados, ou como que a gente fez a identificação dos dados implausíveis? A gente utilizou um modelo que chama modelo de misturas gaussianas e ajustou isso nos dados, né? Então, aqui a gente tem aquele gráfico que já foi exibido, da distribuição de peso por semana de gestação para diferentes métodos de estimativa da idade gestacional, né? Exame físico, outro método e DUM. E aqui a gente observa aquelas duas distribuições normais juntas. O que o modelo de mistura faz? Ele ajusta essas duas curvas, que são duas distribuições normais aos dados. Essa curva vermelha, ele ajusta essas curvas utilizando o algoritmo que chama Expectation Maximization, EM, e essa curva vermelha aqui, ela vai, a princípio, identificar os dados que são corretos, e essa azul, os dados que estão incorretos, ou que são implausíveis. Só que a gente não usa isso como ponto de corte. A gente não fala assim, ó, a partir daqui é tudo implausível, ou a partir daqui é tudo implausível. A gente faz essa remoção probabilisticamente. Então, um dado de peso, que está com um dado que tem esse peso aqui, um peso aqui, mais ou menos, a gente vai falar, aqui ele tem 98% de chance de estar correto, ele tem 98% de chance de pertencer à curva vermelha. Né, um dado que já está aqui, mais próximo da interseção delas, a gente vai falar, aqui ele já tem uma probabilidade de 50% de estar correto, 50% de estar errado. Então, é como se jogasse uma moeda e falasse, ó, se cai cara eu deleto ele, eu falo que ele está implausível, e caso contrário eu falo que ele é plausível. Quanto mais para a direita você vai, maior a chance do dado pertencer à curva azul, aí a probabilidade de você considerar ele como implausível aqui, por exemplo, já vai dar tipo 98%. E aí você usa essas probabilidades para fazer a remoção probabilística do dado. Esse é o resultado. Então a gente observa aqui, tem para diferentes métodos de estimativa, e nas linhas, tá, essa primeira linha aqui é quando a gente não faz edição nenhuma. Essa segunda é quando a gente utiliza alguns métodos de edição mais clássicos, que são os métodos de ponto de corte. Aqui a gente utilizou o ponto de corte de Zhang, mas tem também do Alexander, que são comuns e bastante utilizados. E nessa terceira linha está o resultado do modelo de misturas. Então o que a gente observa é, quando a gente faz esse ponto de corte, ele meio que corta meio abruptamente aqui, faz um cortão assim. E isso acaba com a normalidade do dado, né? O dado deixa de ser normal, porque você cortou a cauda dele completamente. Em um modelo de mistura, você consegue transformar esse dado para uma coisa mais próxima de uma normal, e principalmente no caso da DUM, que fica mais condizente com os outros tipos de estimativa, né, de idade gestacional, por exame físico ou por outro método. Aqui tem um estudo de algumas outras variáveis que são interessantes para analisar essa distribuição do erro, né? Então aqui, por exemplo, esse primeiro gráfico
Aqui está exibindo a mesma coisa, né? É que se a mulher fez o pré-natal nos primeiros 3 meses ou não. Nesse aqui está mostrando se a esfera é pública ou privada, e nesse aqui está mostrando se a mãe tem menos de 20 anos ou não. E o que a gente vê? Aqui, principalmente na DUM, se a mulher não fez o pré-natal nos primeiros 3 meses, olha como a curva dela, essa curvinha vermelha, fica muito diferente da azul. Então, assim, esse segundo pico aqui aumenta muito. A proporção de erro, de dado errado aqui, nessa gestação de 32 semanas, é maior para as mulheres que não fizeram pré-natal nos primeiros 3 meses. Né? Quando a gente olha nas esferas, na esfera pública também é maior do que na privada. E quando a gente olha se a mãe tem menos de 20 anos, também. Assim, se a mãe tem menos de 20 anos, essa distribuição azul aqui, tá vendo que o segundo pico ele fica bem maior aqui, ele chega a ficar maior do que o que seria o correto. Né? Então, a princípio, tem mais dado errado aí das mulheres que têm menos de 20 anos para essa idade gestacional de 32 semanas do que correto. Isso aqui é uma coisa que possivelmente seria interessante utilizar no modelo de edição. A gente não utilizou, mas poderia melhorar o modelo de edição se isso aqui fosse incluído. E aqui, por fim, uma análise da distribuição de idade gestacional, que a gente começou observando, que aqui estão registrados nas barrinhas vermelhas os dados que não continham a DUM, então a idade gestacional deles aqui foi a semana de gestação multiplicado por 7, e os azuis aqui são os que tinham a DUM. Já dá para ver que tem uma diferença muito grande, né? Assim, tem muito dado que não tinha, que era em torno de 70% dos dados não tinham a DUM preenchida. A gente separou essa distribuição, então aqui na esquerda está só a base que não tem a DUM, e na direita a base com a DUM. Na esquerda está exibido por semana de gestação, a distribuição desse dado, e na direita está por dias de gestação. O que a gente observou foi que nesse da direita tinham esses picos aqui. Né, que aí a ideia era descobrir por que isso estava acontecendo. A gente deu uma olhada nesse gráfico, que ele exibe as semanas completas. Então essas barrinhas azuis são os dias que representam semanas completas de gestação. E dá para ver que são justamente eles que são os picos, né, que pode indicar aí alguma preferência por agendamento de data, né, quer que o parto ocorra nesse dia aqui. E para verificar se era isso mesmo, a gente seguiu um pouco a análise e quebrou isso entre esfera e tipo de parto. Né? Então aqui a gente separou em privado, público, vaginal e cesáreo. Isso aqui é a frequência, ou seja, o número de casos mesmo. Então só por número de casos a gente consegue observar que cesárea no privado meio que domina essa quantidade. Né? A maior parte dos dados caem aqui. Agora, para a gente conseguir comparar essas distribuições entre si, a gente olhou as densidades aqui. Então, o que a gente viu aqui é que elas são muito diferentes, né? Quando você olha aqui, por exemplo, cesárea no privado e cesárea no público é muito, muito diferente. Aqui no público você praticamente tem um platô aqui, começa a ficar reto. Aqui no privado você tem não é uma normal, mas é super puxado para um pico aqui, e depois a queda, que essa cauda tem uma inclinação negativa, né? Assim, ela cai super rápido. E isso aqui mostrou dados interessantes sobre o fenômeno, mas de um ponto de vista de imputação, coisas que poderiam ser um problema. A gente tem que conseguir respeitar essas relações quando a gente faz a imputação. E essas relações não são normais, não tem muita linearidade nessas relações. Então, um modelo como o de Predictive Mean Matching, que utiliza uma regressão linear, a gente testou alguns modelos bem grandes, com bastantes variáveis, com termos de interação, e eles não conseguiam capturar essas relações não lineares dos dados, não conseguiam manter essas relações. Já com o modelo de imputação de árvore de decisão, essas não linearidades dos dados a gente conseguiu manter elas, né, na imputação. Aqui é o mesmo gráfico, só que exibindo as proporções entre pré-termo, termo. Aqui onde está termo, na verdade, é termo pleno e termo tardio, e aqui é o pós-termo mesmo. Só essa aqui que ficou, esse termo aqui é termo pleno e termo tardio, mostrando como são diferentes quando a gente analisa vaginal, cesárea, privado e público. Né?
E seguindo aqui, a gente fez uma análise das mesmas coisas que a gente estava olhando, mas separando em 2 gráficos aqui. Então aqui a gente exibe. A gente pode ver que no privado, o vaginal tem uma distribuição um pouquinho mais à direita do que cesáreo, e que quando a gente olha os tipos de parto, né, quando a gente olha aqui, por exemplo, nos 2 partos, vaginal ou cesáreo, a esfera pública está mais à direita. Então, assim, ela tem um deslocamento à direita que representa aí dias de gestação a mais, né, nas mulheres que estão na esfera pública. Aqui a gente vai fazer uma análise dos resultados da edição e imputação, comparando a distribuição dos dados imputados com os dados reais. Então aqui, na esquerda, em todos os gráficos está assim, em vermelho estão os dados que são os reais, que não são imputados, e em azul estão os dados imputados. Aqui a gente já consegue observar, de uma visão mais global, que os dados imputados mantiveram as características dos dados reais, né? Mantiveram esses picos, a mesma distribuição. Quando a gente analisa os subgrupos, que foram aqueles principalmente vaginal, cesáreo, privado e público, a gente observa que esse dado, essa curvinha vermelha aqui é o dado real, né, e a azul é o imputado. Cesárea privado ficou igual, praticamente, público também, público vaginal também, aqui, esse aqui ele conseguiu manter também, tá vendo, os 3 picos. Esse aqui, a gente olha que ficou bem parecido, o imputado que é vermelho está aqui redondinho, e o imputado em azul tem esse pico aqui, que possivelmente é algum vazamento desses dados aqui da cesárea no privado, que acabam influenciando essa distribuição aqui, mas em geral ele conseguiu manter essas relações da distribuição real que a gente queria, né? Esse próximo gráfico é um gráfico similar ao que estava em cima, só que mostrando a mesma coisa do que a gente estava vendo ali em cima, mas num gráfico mais estatístico, que é de quantil-quantil. A ideia aqui é que se as distribuições do imputado, que está aqui no Y, e do real são parecidas, essa linha colorida tem que estar em cima da linha preta aqui, né? Tem que estar na reta. E está bem próximo. Então, as distribuições de fato ficaram, dos dados reais com os dados imputados, de fato ficaram próximas nesses subgrupos, que era um objetivo grande aqui. Aqui fazendo uma análise da distribuição de peso pela semana de gestação, a gente viu também que conseguiu manter, em boa parte, as relações, aqui para semanas mais curtas e aqui para semanas intermediárias e do pós-termo. Os dados ficaram próximos, e seguindo aqui a gente tem a distribuição do peso por dia de gestação, utilizando o boxplot. Esse gráfico ficou super junto, mas a ideia aqui é só ver se não tem nada do azul e do vermelho muito longe um do outro, né? E eles de fato estão próximos uns dos outros, indicando que os dados imputados estão próximos dos reais. E aqui é a mesma visão, só que ao invés de utilizar o boxplot, utilizando a média do peso por dia de gestação. A gente vê que eles ficaram próximos, né? Assim, os dados estão bem pertinho uns dos outros, o que indica que a imputação ficou com uma qualidade boa e ficou próxima dos dados reais. Por último, a gente tem esse gráfico aqui, exibindo, por exemplo, os grupos de Robinson para a esfera privada, pública e parto vaginal cesáreo. A gente observa que mesmo aqui ele também conseguiu manter algumas relações. Então, quando a gente olha esse dado real, que é o que está em vermelho, pegar esse grupo aqui, por exemplo, o 10, que ele fica um pouquinho mais para baixo, a gente vê que o dado azul aqui, que é o imputado, também absorve um pouco desse padrão, ele também desce um pouco, tá vendo? Então o dado imputado está seguindo o padrão do dado real. E foram essas as análises da imputação. Bom, pessoal, a apresentação da parte de imputação e edição dos dados foi essa. Eu queria agradecer todo mundo pela oportunidade de participar do projeto, pela participação que eu fiz como espectador nos seminários, que eu vi muitas coisas legais dos projetos de vocês, e queria agradecer especialmente a Simone, a Célia e a Eliana por toda a ajuda aí nesses dias, as várias reuniões que a gente fez e que me ajudaram a ver várias coisas nos dados que eu não teria visto sozinho e contribuíram muito para o meu trabalho de conclusão de curso. Então é isso que eu queria dizer, muito obrigado. Tchau para todo mundo.